Beldades! Hoje é Halloween e eu vou começar um quadro novo aqui no canal. Há muito tempo vocês me pedem pra falar mais sobre serial killers, sobre psicopatas, porque vocês sabem que eu leio muito sobre isso, mas eu nunca soube direito como falar, como abordar esse assunto, então eu resolvi criar um quadro pra falar separadamente sobre a vida de alguns dos psicopatas e serial killers mais famosos aí do mundo. Não se esqueçam de deixar um like se vocês gostarem da ideia do quadro, se vocês gostarem deste vídeo. Eu vou saber pela quantidade de likes se vocês querem que eu continue o quadro. Vou começar então falando do Charles Manson, que é um dos maiores psicopatas do mundo, que participou de um dos crimes, se não o mais sangrento da história dos Estados Unidos. O Charles Manson nasceu e nunca teve o reconhecimento do pai, porque a mãe dele teve ele com 15 anos, o pai simplesmente abandonou, não quis saber, e a mãe teve que se virar pra criar. Inclusive ela se prostituía pra tentar criar ele de uma forma mais decente, mas de qualquer forma ela não conseguia, porque no mundo da prostituição ela tinha acesso fácil a drogas, e várias vezes ela foi presa em flagrante por estar comprando drogas ou estar usando, enfim, a polícia fazia vistoria também nos lugares que ela trabalhava, e ela acabou sendo presa, e o Charles Manson então passava a maior parte do tempo com a avó. Então, desde criança, o Charles Manson já apresentava alguns problemas, principalmente na fase de transição de criança para adolescente. Ele passou por diversos reformatórios, porque ninguém aguentava o tipo de comportamento dele, nem mesmo a avó. Então ela mandou ele ir morar com os tios, meio que despachou ele e falou, não é mais meu problema. Ele foi morar com os tios e aí que a coisa desandou de vez, porque o tio dele espancava e estuprava ele constantemente. Então por uns 2 ou 3 anos o tio dele continuou fazendo isso com certa frequência, o que deixou ele ainda mais traumatizado com qualquer tipo de contato humano ou sentimento criado e cultivado pelas pessoas, pelos outros. Quando a mãe dele foi solta da prisão, não mudou muita coisa, porque ela não queria ver ele, ela não queria saber dele. Inclusive ela até apostou num bar uma vez trocar o filho por uma dose de vodka, e ele não suportava mais viver com os tios, então ele acabou por viver no meio da rua. Ele passou por diversos reformatórios dos 9 aos 15 anos, porque ele assaltava umas pequenas vendinhas que ficavam na rua, lojas de conveniência, roubava alguns carros, enfim. Até a maioridade ele ia e saía do reformatório, até que foi preso de fato nos 20 e poucos anos e só saiu com 32 ou 33. Ele até foi bem relutante em sair da prisão, porque falou pros policiais que a vida dele era melhor ali, ele não ia ter o que fazer na rua, ele não ia ter pra onde ir, então ele preferia ficar ali, mas de qualquer forma ele foi solto. Era anos 60 e a contracultura estava em ascensão, ou seja, ele via várias comunidades hippies, ele via que o hippie estava em alta e ele decidiu ser hippie. Todo mundo que conheceu o Charles Manson diz que ele tinha uma característica que foi crucial pra tudo: ele era muito manipulador. Então, com essa onda hippie, o pessoal todo paz e amor, good vibes, ele conseguiu ter muitos seguidores. Muita gente se identificou com o discurso dele de que o capitalismo era uma merda, de que tudo ia dar errado no mundo e só as pessoas de bem e de bem com os outros e que amam os outros ficariam bem. Isso tudo, na maioria das vezes, ele falava drogado, porque a maioria dos seguidores dele era composta por mulheres. Na verdade, não eram nem mulheres, eram meninas ainda, tinham tipo 16, 17 anos, e ele drogava elas com LSD, porque isso fazia elas respeitarem mais ele, fazer tudo que ele queria, até que ele não precisasse mais drogá-las pra elas fazerem isso. Ele conquistou ainda mais seguidores quando ele começou a pregar algumas filosofias do cristianismo, budismo e até um pouco da cientologia, apesar de não ter nada a ver com o outro, principalmente cientologia com o cristianismo, mas ele falava muito de Jesus, então os seguidores dele começaram a vê-lo como Jesus. Ele não gostava dessa comparação, mas ele se sentia muito poderoso, então ele resolveu abusar disso e usufruir cada vez mais desse poder que ele tinha sobre as outras pessoas. Foi nesse momento então que ele criou a família Manson. A família Manson nada mais era do que um grupo dos seguidores dele e virou um grupo que fazia tudo o que ele mandava. Não só fazia as coisas que ele pedia ou mandava, como também reverenciava qualquer atitude dele. Eles realmente viam o Charles Manson como um deus, como um líder. E o que eles faziam para sobreviver era pegar restos de comida e roubar os outros, né? Óbvio. Eles moravam num rancho. Inclusive, eu acho que a primeira sede da família Manson foi no rancho da avó de uma das meninas que fazia parte ali da seita. Isso era uma seita, tá, gente? Vamos deixar bem claro. Não era um grupo, não era nada, era uma seita. Como eu já apresentei vocês pra família Manson, agora eu vou falar do que foi o maior crime dos anos 60 dos Estados Unidos, e se não o maior crime da história dos Estados Unidos. Tudo começou quando Charles Manson conheceu o Dennis Wilson, que era cantor, guitarrista, se eu não me engano, do The Beach Boys, que era uma banda muito famosa naquela época. O Dennis Wilson tinha um amigo que se chamava Terry, e ele apresentou o Charles Manson pra esse amigo. Esse amigo era produtor musical e se interessou pelas coisas que o Charles Manson falava e pregava, porque, como eu já disse,
disse, ele é muito manipulador e não só quis fazer um documentário sobre a família Manson e sobre como eles viviam, como ele também quis ouvir alguma das músicas que o Charles Manson tinha escrito. Charles Manson tinha um sonho de ser cantor e ser reconhecido tanto quanto os Beatles. Ele inclusive achava que ele seria mais famoso que os Beatles. O Terry então chamou o Charles Manson para uma sessão privada para ouvir as músicas dele, e então o Charles Manson conheceu a casa, na verdade a mansão, né, que o Terry morava. Ele achava que o Terry morava lá, mas na verdade o Terry só tinha alugado ele e a namorada para passar um tempo lá, porque a maioria dos famosos ficava naquela casa, já que era uma mansão, então era muito conhecida ali no meio de Hollywood. Mas o que aconteceu antes de tudo isso que fez o Terry recuar e falar que não queria mais papo com aquele cara, falou pro Dennis, cara, se afasta do Charles Manson que ele é completamente pirado. Foi uma briga que o Charles Manson teve com o cara desrespeitou ele, o cara tava bêbado e ele começou a berrar um monte de coisa e chamar o cara de tudo e ameaçar ele de morte. Então o Terry ficou muito assustado ao presenciar aquilo, falou pro Charles Manson que não ia rolar e que era melhor cada um ir pro seu lado. Ele se afastou naturalmente do Charles Manson e da família Manson, mas o Charles nunca superou, nunca esqueceu e declarou o Terry como culpado da infelicidade dele e do fato dele não conseguir ser famoso e ter o reconhecimento que ele achava que merecia. Algumas semanas depois desse ocorrido entre o Charles Manson e o Terry e a namorada saíram da casa alugada, se mudaram para Malibu, numa casa que eles realmente tinham comprado. Quem logo depois alugou a casa foi o Roman Polanski, um diretor renomado, famosíssimo, com a atriz também muito famosa Sharon Tate. A atriz estava grávida de 8 meses e eles iam ficar um tempinho lá na casa alugada porque o Roman precisava ir pra Europa resolver uns negócios. Então ele deixaria a Sharon na casa junto com o Jay, que era cabeleireiro dela e de várias outras celebridades de Hollywood e também ex-namorado dela, a Abigail, que era uma socialite muito amiga da Sharon, e o polonês, que era namorado da Abigail e que eu esqueci o nome, mas que só tem consoante. A partir do momento que foi alugada pra Sharon Tate, uns 2 ou 3 dias depois, o Charles Manson foi até a casa, tocou a campainha e falou com o dono da casa. O cara que era o inquilino, que tinha alugado a casa pra Sharon e pro Roman Polanski, ainda tava por lá, tava ficando por uns dias lá, limpando tudo pra Sharon ficar bem à vontade com os amigos, e o Charles Manson tocou a campainha e perguntou onde é que tava o Terry, que ele queria falar com o Terry, que era importante, e o dono da casa obviamente falou que ele não ficava mais lá, que ele tinha se mudado pra Malibu, e o Charles Manson falou, ah, beleza, então tá, e saiu de lá. E ele nunca acreditou que o Terry realmente não estava lá. Então o que ele fez? Ele chamou a família Manson e convocou os que eram mais importantes pra ele, que eram em torno de 4 ou 5, que eram assim os braços direitos dele. Ele ordenou que eles fossem imediatamente na noite do dia 9 de agosto até a casa e pediu pra eles serem o mais cruel possível com qualquer pessoa que estivesse lá. E eles foram. 4 desses membros da família Manson são mais famosos assim e tiveram mais notoriedade por terem participado deste caso da Sharon Tate, que foram Charles Watson, que era conhecido como Tex, Susan Atkins, Patricia Crinkrell, ou alguma coisa assim, e Leslie Van Houten. Chegando lá, eles não esperaram nem mesmo minutos. Eles amarraram a Sharon Tate numa cadeira, e nisso, no momento que eles amarraram, o cabeleireiro reclamou e falou que eles estavam amordaçando ela e tratando ela muito mal, sendo que ela estava grávida de 8 meses. Eles não gostaram do que o cabeleireiro falou, então deram um tiro nele e 7 facadas. A Abigail, que é a socialite amiga da Sharon Tate, tentou correr, mas foi pega fora da casa e levou 28 facadas. O namorado da Abigail tentou lutar contra uma das membros da família Manson, então o homem, que era o Tex, foi até ele e deu várias coronhadas com a arma na cabeça dele, tanto que quebrou o gatilho da arma, sabe? Eu vou colocar a foto da arma do crime aqui pra vocês verem como ficou com o gatilho quebrado. Além dessas várias coronhadas, ele ainda deu 51 facadas no cara. A Sharon Tate foi a última a morrer e ela implorou pela vida dela, implorou para que pelo menos eles deixassem ela fazer o parto do bebê. Eles não ouviram, não quiseram saber do que ela tava falando e ainda zombaram dela, falando que eles eram obrigados a fazer isso porque o apocalipse estava chegando. Isso do apocalipse era o que o Charles Manson acreditava. Ele acreditava que Helter Skelter, uma música dos Beatles, tinha mensagens subliminares falando do apocalipse chegando e que ele era a única pessoa que tinha entendido na face da Terra. Então ele precisava cometer esses crimes para depois ele emergir como um líder natural, porque ele era branco. Então ele foi muito influenciado também por comportamentos racistas na mente dele. E ai, meu Deus, essa história me deixa... tô toda arrepiada. Enfim, a Sharon Tate foi assassinada com 16 facadas, muitas na barriga, inclusive, pra eles garantirem que o bebê não sobreviveria. E anos depois, o Tex confessou na prisão que enquanto ele dava facadas nela, ela morreu falando mãe.
Todos os envolvidos foram presos. O Charles Manson alega até hoje que ele não é um assassino e, de fato, levando em conta o sentido literal da palavra, ele não é um assassino porque ele não chegou a matar as pessoas, mas é óbvio que ele pegou a maior pena porque ele foi o mandante de tudo aquilo. Ele pegou a pena de morte quando foi julgado, mas como as leis mudaram na Califórnia, foi comutada e ele tá agora na prisão perpétua. Todos os pedidos de liberdade condicional dele foram negados. Hoje ele tem 82 anos, ainda tá na prisão e ele ainda acredita que aquilo tudo deveria resultar numa guerra social e que ele deveria ter emergido como líder da sociedade. Só deixando claro que Charles Manson não era um serial killer, ele não era um assassino em série, ele nem mesmo era um assassino, ele era simplesmente um psicopata, uma pessoa incapaz de sentir remorso, e eu queria deixar isso muito claro aqui, porque até veículos grandes da mídia e do jornalismo, quando citam Charles Manson, fala que ele era um serial killer, e ele não era um serial killer, não é, né, porque infelizmente ele ainda está vivo. E também as pessoas que cometeram assassinatos da família Manson não podem ser tratadas como serial killers porque não eram, elas eram spree killers, que são pessoas que cometem vários assassinatos num curto período de tempo, porque além do assassinato da Sharon Tate, também teve o assassinato do casal La Bianca, que foi um dia depois, também nos arredores ali da casa que a Sharon Tate estava ficando. Eles mataram com os mesmos requintes de crueldade, deram facadas tanto na mulher quanto no homem, e eles pegaram o sangue deles e deixaram mensagens escritas na geladeira e na porta, assim como deixaram na casa da Sharon Tate também, deixaram escrito pig, porco em inglês, com o sangue da Sharon Tate na porta da casa, e deixaram escrito na casa desse casal Helter Skelter na geladeira. Enfim, é uma história bem chocante, bem triste, muito triste mesmo. A primeira vez que eu li sobre essa história eu tinha 14 ou 15 anos e desde então eu não parei. Eu já li os 2 livros dos membros da família Manson, tanto o Tex Watson quanto a Susan Atkins escreveram livros na prisão. Os 2 livros são bizarros, eles contam com detalhes as coisas que acontecem, mas basicamente nos 2 livros eles falam que foram salvos por Jesus Cristo. Eu não duvido disso, tá, gente? Eu não acho que Jesus ou qualquer religião que seja não possa salvar uma pessoa, mas a forma como eles se colocam pra ter uma misericórdia, pra ter uma redenção é ridícula. Ai, eu quase vomitei lendo os livros. Eu comprei finalmente o Helter Skelter, que é o livro principal, assim, desse caso do Charles Manson e da família Manson. Provavelmente eu vou fazer vídeo se vocês quiserem, mas por enquanto eu fico por aqui. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa ali embaixo recomendações também de outros psicopatas que vocês querem que eu fale aqui. E vejo vocês no vídeo que vem. Não se esquece de deixar um joinha que me ajuda muito. Um beijo, tchau!